Pessoal, olá novamente ao canal Amante dos Aquários, meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje, pessoal, deixa eu aproveitar que a gente montou aqui o aquário da minha casa e a gente colocou mídias no SAMP, né? E aproveitar que tem vários tipos de mídia diferentes e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, desde o básico, né, até para quem é iniciante, o que é mídia biológica, até tipos de mídia, e aí eu vou dar algumas dicas de como vocês podem escolher mídia biológica para o tipo de aquário de vocês. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal, eu vou mostrar, dando exemplos das mídias da Oceantec. Existem centenas de mídias biológicas no mercado, são coisas bem antigas, são um tipo de item que a gente usa no aquário bem antigo e ao longo do tempo elas foram ganhando tecnologias melhores. Então hoje a gente tem mídias muito mais eficientes do que a gente tinha antigamente. Mas antes de eu falar para que elas servem, pessoal, eu quero falar que nesse exato momento a gente está fazendo um post sobre as mídias biológicas também, lá no Instagram do Amantes do Aquarismo, e a gente está fazendo um concurso cultural. O que significa isso? Basicamente, pessoal, a gente vai postar isso, vocês vão fazer um comentário lá sobre por que você deveria ganhar, o que você achou das mídias da Oceantec e por que você deveria ganhar uma das mídias da Oceantec, e a resposta mais criativa, a gente vai dar um pacote de mídias das Nano Rings aqui da Oceantec, as Negatives Ion, tá? Então, se você quiser ganhar, depois quem ganhar, a gente entra em contato, a gente vai divulgar quem ganhou, entra em contato, manda mensagem, a gente pega aí endereço e tal, e faz o envio de um kit de mídia aqui da Oceantec para vocês colocarem na aquário de vocês, beleza? Então, bora lá entrar no post do Instagram, que a partir do dia que sair esse vídeo, uma semana depois a gente divulga o resultado, beleza? Vamos lá então começar a falar sobre as mídias. Bom, vamos lá, começando no começo. Para que serve mídias, né, pessoal? Vou pegar aqui uma mídia aqui da Negative Ion. As mídias da Oceantec, inclusive, vêm com o saquinho para guardar as mídias, que é bem legal. Isso aqui é uma mídia biológica, como vocês estão vendo, né? Basicamente, as mídias têm pequenos poros. Basicamente, para resumir, mídia biológica é casa de bactéria. Mas ainda é uma coisa ruim? Na verdade, existem bactérias boas que são essenciais para a vida aquática, pessoal. Sem essas bactérias, na verdade, não existiria vida aquática, pelo menos não como a gente conhece. Basicamente, os animais liberam fezes, urina, restos de alimento, animais que morrem se decompõem, e aí tem um grupo de bactérias que vai decompor isso. Esse resultado da decomposição vai liberar uma substância tóxica chamada amônia. Essa amônia depois tem um outro grupo de bactérias que vai converter em nitrito, depois vai ter um outro grupo que vai converter nitrito em nitrato, e depois nitrato em nitrogênio, que vai sair da água. Isso se chama, bem resumidamente mesmo, ciclo nitrogênio. Um aquário que tem uma quantidade boa de todos os grupos de bactérias, e ou seja, sempre converte tudo que está sendo decomposto no aquário instantaneamente, de decomposição para amônia, amônia para nitrito, nitrito para nitrato, significa que você tem uma colonização boa de bactérias e você tende a ter um aquário muito mais estável. Sem isso, você não tem aquário. Não adianta você ter o melhor filtro do mundo se você não tem uma quantidade boa de bactérias, pessoal. Então, resumindo, é isso. E como é que a gente tem essas bactérias, pessoal? Essas bactérias se fixam principalmente no que é sólido dentro do aquário. Então, areia, rochas, as mídias biológicas. Acontece, pessoal, que as mídias biológicas, especificamente falando, são feitas para conseguirem ter uma colonização de bactérias numa área muito maior do que qualquer outra coisa no aquário. Então as bactérias normalmente não estão tanto presentes na água, nos vidros, porque é muito liso, um pouco mais na areia e nas rochas, só que nas mídias biológicas você tem uma colonização de bactérias muito grande. Ah, Thiago, mas tem gente que não usa mídia biológica em aquário marinho. O que acontece é que no aquário marinho, especificamente falando, a gente costuma ter um substrato muito poroso e rochas principalmente muito porosas. Então você consegue ter uma fixação boa de bactérias no aquário marinho, mas isso não é garantia, principalmente se for belly bottom, ou seja, um aquário sem areia. No aquário de água doce, muitas vezes a gente não tem uma quantidade boa de rochas, raízes, que são tão porosos assim. E isso faz acabar sendo necessário ter uma quantidade maior de mídias biológicas. Acontece, pessoal, que as mídias biológicas, elas foram evoluindo. Começou muito tempo atrás lá, as tradicionais com até
telha de casa, querendo não um pouquinho poroso. Aí depois a gente teve as mídias cerâmicas, teve as mídias de vídeo sintetizado, e hoje em dia a gente tem vários tipos de mídia. As da Oceantec, essas daqui que são as nanorings e nanoblock, é um dos tipos mais tecnológicos que a gente tem hoje em dia, porque a área de fixação de bactérias nelas são muito grandes, e por isso a gente acaba tendo uma fixação bem legal. Mas antes de falar sobre como escolher as mídias, mostrar alguns exemplos e tal, vou mostrar rapidinho para vocês qual é o lugar mais indicado para colocar a mídia num SAMP de aquário, tá? Ou um filtro. Filtro Heng-On e tal não tem muito segredo, né? Mas um SAMP é legal vocês aprenderem. Que lugar, Thiago, que eu devo colocar minhas mídias? Bora lá ver rapidinho, a gente já volta para finalizar falando sobre as mídias e como escolher. Bora lá. Bom, vamos lá, pessoal. Vou dar algumas dicas aí de como é que vocês podem posicionar as mídias biológicas no SAMP de vocês. Esse SAMP especificamente, ele tem 1, 2, 3, 4 compartimentos, tá? Mais essa gradinha onde vai perlon, manta acrílica. Então vamos lá, pessoal. O SAMP depois eu vou mostrar ele rodando para vocês, tá? Mas basicamente, os melhores lugares para a gente colocar a mídia nunca é na descida, porque a descida é onde a gente tem o maior depósito de matéria orgânica, coisas que estão vindo da parte de cima do aquário. Então é sempre depois das filtragens mecânicas, que é perlon, o skimmer, querendo ou não, ele faz um pouco de filtragem mecânica, então sempre mais pra cá do SAMP, mais perto das bombas, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou começar colocando as mídias nanoblock da Oceantec, lembrando que tem as mídias assim, soltas. Como tem também, se vocês quiserem colocar, um suportezinho de acrílico, fica bem legal para vocês encaixarem a mídia de vocês. Basicamente, pessoal, quando elas estão soltas assim, não tem muito segredo. Enquanto não tem um skimmer aqui, eu vou colocar uma mídia aqui e vou colocar uma mídia aqui. Pensando que meu skimmer vai ficar para cá, tá? Ele vai puxar água daqui. Puxando a água daqui, ele vai soltar água mais limpa para cá. E aqui já vai estar preenchido pelas bombas. Então aqui não vai caber muita mídia, pelo menos não nesse formato. Ou eu posso, quando é a mídia assim, que ela é mais estreita, eu posso colocar ela de lado assim também. Existe das duas maneiras, tá? Então beleza. Primeiro compartimento que vocês estão vendo, coloquei ali. Agora, a gente vai começar a colocar as mídias que são em formatos de anel. As mídias em formato de anel, elas têm esse formato, você pode colocar tanto elas soltas quanto dentro do saquinho. Eu sempre recomendo colocar no saquinho, porque para fazer a manutenção depois vai ser muito mais fácil. Então eu vou simplesmente jogar elas dentro do saquinho, fechar e vou mostrar onde que a gente vai colocar. Agora vamos lá, pessoal. As mídias em anéis, elas ficam assim, em saquinhos. Então o que a gente faz? A fabricante, Oceantec, recomenda também que você dê uma lavada, tá? Porque tem um pozinho que sai dela. Então a gente vai colocar agora, depois de uma lavada, mas só para vocês verem. A gente pode colocar em cima mesmo das mídias que estão aqui. Colocar no canto dessa e mais aqui. E é bom sempre que tenha uma alta circulação de água aqui, tá, pessoal? A circulação de água é importante para a colonização das bactérias que são mais eficientes, tá? Então, quando a água desce por aqui, ela faz esse ciclo, então ela passa uma velocidade um pouco mais alta. É claro que depende também da sua bomba de recalque, enfim. Se for muito fraca, por exemplo, você não tem uma colonização tão eficiente. Então, as mídias, nessa posição onde a água já é puxada, sugada pelas bombas de recalque, é um espaço bom para a gente colocar as nossas mídias biológicas. Bom, pessoal, agora que vocês viram como é que faz aí para escolher as mídias biológicas, como colocar no aquário, né, no SAMP, enfim, a gente vai falar agora sobre os tipos. Vamos lá. No geral, mídia, como a gente sabe, como vocês viram aqui, serve principalmente para a fixação de bactérias, né? A questão é que tem formatos de mídia, por exemplo, as nanoblocks da Oceantec, que a gente colocou aqui também, inclusive, elas são blocos. Então, se você precisar futuramente limpar elas, e aí depois eu falo sobre essa questão da limpeza, ela é muito mais prática. As nanorings, por ser grande também é relativamente prático. Aquelas mídias que são muito pequenininhas já são um pouco mais complicadas. Existem vários tipos de mídia, né? No caso dessas daqui da Oceantec, ela tem uma área de fixação de bactérias muito grande, até o fabricante diz que é até 2.800 litros por cada caixa, né? Então, obviamente, até 3.000 litros, só que obviamente não vai colocar só uma caixa em 3.000 litros. Isso depende da matéria orgânica, da quantidade de peixes que você tem, enfim. Então a gente acaba colocando a mais, sempre para ter uma segurança a mais, né, pessoal? No caso, por exemplo, das nanoblock, pessoal, ela tem uma área de fixação de bactérias bem grande, então ela tem uma área de 1.080 metros quadrados, e no caso, cada bloquinho, que vem 2 na caixa, cada bloquinho trata até 1.400 litros
se for uma quantidade pequena de peixes, né? Então, ela é uma bactéria ela é uma mídia mais padrãozona. Fixação de bactérias nitrificantes, tranquilo, dependendo até um pouco das bactérias desnitrificantes, as bactérias que vão remover até a nitrato, pode ter uma fixação um pouco mais para o centro da mídia, tá? Então, ela é uma mídia mais padrão, fácil de colocar. No caso da Oceantec também tem um suportezinho que dá para colocar para ficar organizadinho no sample, tá? No caso da Oceantec, eles têm outros tipos de mídia que têm funções secundárias também, pessoal. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, começar daqui para cá. A gente tem as bactérias, que é mais focada, é muito parecida com as nanoblock, então o foco dela é fixação de bactérias normal, assim como qualquer outra mídia mais tradicional que a gente tem, tá bom, pessoal? Então, a área de fixação dela é um pouquinho melhor se você usar com incentivadores biológicos, bactérias vivas em potinho, tipo, por exemplo, Overnight Ocean Blend da Oceantec, você consegue ter uma fixação legal. Já essas outras três aqui, elas ajudam dependendo do tipo de aquário, principalmente água doce. Aqui vai ter um ganho maior. Em aquário marinho não vai mudar tanto assim, mas em água doce vai mudar mais. Então, por exemplo, no caso da Negative Ion, pessoal, ela ajuda até a aumentar a imunidade dos peixes. Como é que ela faz esse processo, pessoal? No caso, eu vou ler rapidinho a descrição para vocês entenderem aqui. Em contato com a água, o grupo macromolecular da água torna-se um pequeno grupo molecular, que aumenta a sua solubilidade e permeabilidade, produzindo íons negativos, por isso negative ions, pessoal, para o hidrogênio e oxigênio. A massa molecular da água torna-se menor, permeando assim facilmente a membrana celular, aumentando sua atividade e imunidade dos peixes. Então, no caso, o foco dela é para ajudar, além da fixação de bactérias, também ajuda a imunidade dos peixes. No caso, essa daqui, pelo nome infrared, infravermelho, ela libera pequenos raios infravermelhos na água, pessoal. E para que isso serve? No caso, ajuda para a regeneração do tecido muscular, do tecido dos peixes, pessoal. Caso tenha machucado, alguma coisinha assim, ajuda na regeneração dos peixes, o peixe está um pouquinho debilitado, enfim. Então, no caso, é legal porque ela tem um conjunto, essas duas, no caso, tem um conjunto aí legal para, no caso, ajudar os peixinhos de alguma maneira, indireta ou diretamente, né, pessoal? Já no caso da High Energy, pessoal, já é uma mídia que ela muda um pouquinho, ela já tem uma composição um pouco diferente. O que ela faz? Ela tem cerca de 20 elementos minerais exigidos para animais aquáticos, e ela, como cálcio, magnésio, enfim, então ela ajuda a aumentar a dureza da água. Ela ajuda a aumentar a dureza da água e, por consequência, esses minerais também ajudam no equilíbrio osmótico de alguns peixes, enfim. No caso, por exemplo, pessoal, se você está com o objetivo de aumentar os minerais da água, é legal porque aí tem um foco maior, por exemplo, para peixes que exigem uma quantidade de minerais maior, como, por exemplo, poecilídeos, ciclídeos africanos. Já a Negative Ion, pessoal, ela já faz um pouquinho diferente. Além da questão de ajudar o peixe, ela também ajuda a diminuir a dureza da água, os minerais da água. Então ela vai servir principalmente mais para um aquário amazônico, por exemplo. Um aquário que você tem bandeiras, discos, tetras, que são peixes que exigem uma água um pouco mais mole. Então é legal porque assim, você pode combar, por exemplo, eu quero um aquário mais amazônico. Você pode colocar, por exemplo, Bacterial, Negative Ion, Infrared. Já tem um aquário focado em poecilídeos, quínguios, ou ciclos africanos. Você pode trocar o Negative Ion e colocar o High Energy, por exemplo. Então você consegue fazer um combo e colocar um pouquinho de cada mídia para ajudar o seu aquário. Ao invés de comprar 3 caixas de uma, você compra uma de cada, por exemplo, e cada uma vai trazer um benefício para o seu aquário, pessoal. Então é legal porque hoje em dia a gente, daqui a alguns dos exemplos, né, mas tem várias mídias biológicas que ajudam a água diretamente ou indiretamente e, por consequência, os animais que a gente tem no aquário. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, um ponto muito importante. Toda mídia biológica, ela fica no filtro, a gente coloca num espaço onde já vai ter passado impureza e tal, mas ela tende, ainda assim, ao longo do tempo, entupir um pouco dos poros das mídias e aí diminui a fixação de bactérias. O que a gente faz? A cada 6 meses, em média, um processo legal de fazer é você pegar uma parte das mídias que estão no seu sample e fazer um processo de regeneração, que é basicamente misturar água com cloro, deixar de um dia para o outro, dar uma lavada, tira, aí coloca em água da torneira de novo, novamente, só que só água, sem cloro. Coloca um condicionador de água, remover cloro, cloramina, metais pesados, para remover o excesso de cloro que pode ter ficado na mídia, e volta essa mídia para o seu aquário. Assim ela vai estar limpinha, vai estar sem bactéria, mas vão ter as outras mídias com bactéria que vão recolonizar essa mídia. E a cada 6 meses vocês fazem um processo aí com grupos de mídias do aquário de vocês, e aí vocês vão estar sempre renovando aí as mídias para fixação de bactérias. Então é uma dica aí de ouro que vale muito a pena, não só para as mídias, mas para qualquer coisa no aquário. Beleza, galera? Bom, basicamente isso. O vídeo de hoje foi mais informativo para vocês aprenderem um pouquinho sobre mídias e como escolher mídias. Não se esqueçam do curso cultural lá,
que a gente vai estar postando lá no Amantes do Aquarismo no Instagram. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham curtido e até a próxima.